Pela abertura, e tudo que a Lu falou é super importante, né? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, porque conhecimento não quer demais. Às vezes até eu já tenho algum conhecimento, mas eu posso estar aqui olhando com outros olhos, né? Agregando para alguma coisa que eu já conheço. Então, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder trabalhar na Adros. Eu fui aluna em 1900 tralalá, depois comecei o meu trabalho com a Adros e nunca mais parei, graças a Deus. A gente fala muito, e o RH é o assunto do RH, né? Você precisa combinar com a cultura, e eu acho que a gente combina muito bem, então isso me mantém aqui e faz com que eu tenha um enorme prazer em estar aqui trazendo o meu conhecimento para vocês. Então, já comecem a pensar nisso, né? Porque esse assunto vai fazer parte aqui da nossa troca. Eu vou dividir a tela aqui com vocês para a gente acompanhar, porque tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ver, então cada um tem um jeitinho de aprender. Então eu estou aqui para abrir possibilidade de todas as formas para que vocês possam participar. Como a Lu falou, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone, não tem nenhuma regra. Eu acho que quando a gente consegue perguntar naquele momento, a gente consegue, não se perde, né? E pode auxiliar até no aprendizado de outras pessoas. Então, primeiro não, né? Dando continuidade aos acordos que a Lu trouxe, eu quero trazer mais um, que complementa todos os que ela trouxe para somar, que é o julgamento, né? Que nós possamos aqui perguntar sem medo de ser julgado. E que a gente que está ouvindo a pergunta tenha a maturidade de respeitar a pergunta do outro. Pode ser que naquele momento a pessoa faça a pergunta e pode ser que pareça tão óbvio, e aí, de repente, a gente ouve a explicação e fala, caramba, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Então, que nós possamos respeitar aí a dúvida do outro, né, para que todos se sintam à vontade em participar. Isso também faz parte do recursos humanos. Eu preciso dar abertura para que as pessoas queiram aqui falar comigo ou trazer alguma observação e que elas não se sintam julgadas com isso, tá? Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem escrever alguma pergunta, a Lu está no apoio aqui, ela lê, ou vocês podem abrir a câmera e trazer a dúvida de vocês, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre de onde veio, né, a área de recursos humanos. Como começou o recursos humanos? E olha aqui, eu gosto muito de trazer curiosidades. Eu não sei se todo mundo tem acesso a esse conhecimento. A área de recursos humanos, ela existe desde 1920. E ela foi utilizada e começou a ser vivida, né, explorada, lá quando nós tínhamos ainda o processo do trabalho escravo. De alguma forma, os escravos, eles tinham ali algumas pessoas que eram de confiança dos donos, né, das terras, que eles que escolhiam, eles que direcionavam, eles que encaminhavam os escravos para que eles exercessem lá o trabalho sem remuneração, né, e com muita tortura, enfim. Só para vocês entenderem de onde vem esse primeiro critério e essa primeira experiência com esse recurso humano, né? Porque quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando de um recurso feito através de pessoas, os humanos que se movimentam, fazem algum tipo de ação. E ele surgiu oficialmente desse lugar, né? E depois houve uma necessidade também quando as empresas nos Estados Unidos começaram a precisar expandir
e eles precisavam gerenciar essa expansão e o número de contratação de funcionários. Então, a área de recursos humanos foi ali realmente se desenvolvendo, e nesse momento, ela até assumiu um lugar de protagonismo. Então, quando você pensa no que eu quero trazer para vocês, né, a gente olhar a área de recursos humanos como uma área que realmente a gente tem ali algum valor, que é importante que nós possamos reconhecer esse valor para a gente conseguir mostrar para o outro, a gente percebe que o protagonismo da área de recursos humanos sempre existiu. O que às vezes acontece é que a gente mesmo não mantém esse lugar de valor do trabalho que a gente faz, vamos aí entrando em algum automático, ou a gente vai se posicionando em algum lugar que vai tirando a nossa própria referência e tirando a gente desse lugar que é importante nós estarmos. Uma empresa, eu vou falar ainda, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai continuar, precisa de pessoas. Mesmo com esse boom da inteligência artificial e essa questão da robótica, ainda nós precisamos de pessoas, né? Não existe nenhum estudo científico que ainda comprove que está próximo o lugar dos robôs na nossa atuação humana. Mesmo porque, para criar um robô, precisa de uma pessoa, para controlar esse robô, para fazer a manutenção, né? Então, ainda temos o nosso lugar e não cabe a gente ter medo disso, e a gente precisa olhar para esse valor. Depois disso é que veio a área de departamento pessoal, lá nos meados de 1930. E a CLT, ela surgiu em 1943, com a Lei 5.452 de Getúlio Vargas, que passou a ter grande destaque nas empresas, porque elas começaram a trazer ali de forma efetiva a conquista dos trabalhadores, que a gente está falando de direitos e deveres, onde os trabalhadores começaram a realmente organizar, né, esse lugar de trabalho. Então, inclusive, documentações e alguns processos burocráticos que começaram a colocar esse trabalhador num lugar de ter ali os seus direitos, e isso vai revolucionando, e até hoje, porque essa revolução, né, e essa evolução, vamos chamar assim, gosto mais desse modelo, ela não para nunca. Então, nós sempre estaremos ali tentando conquistar outros espaços, outros modelos de trabalho, outras metodologias, para que a gente vá se adaptando não só à atualização do mundo, né, como um todo, mas às gerações que estão vindo por aí, então a gente vai se adaptando. E o RH, ele entra muito no lugar de parceiro. Importante que a gente compreenda o RH como um parceiro estratégico da área de departamento pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, se você parar para analisar, 100% das empresas precisam de um departamento pessoal, 100%. Mas nem todas as empresas ainda enxergam que a área de recursos humanos /DHO consegue o mesmo espaço, né? Então, nós temos hoje um DP, que, teoricamente, precisa existir, e um RH que não tem ainda o valor adequado, só que a gente não consegue colocar de forma integrada a importância do RH em relação ao DP, porque o DP, ele é esse lugar mais burocrático, e o RH, esse lugar mais de gestão de pessoas. Então, o que faz o departamento pessoal? Quais são os processos de responsabilidade da área de departamento pessoal? Então, registro de funcionário, que é lá onde a gente começa todo o trabalho, né? O trabalho, a parte de folha de pagamento, férias, benefícios, e-social, afastamento e atestados, controle de ponto, passivos trabalhistas, rescisões de contrato e o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Adriana, isso não é função do RH? Não, isso é função da área de departamento pessoal. E quais são os pilares da área de recursos humanos? Cultura organizacional, aqui começa tudo, porque sem cultura organizacional o RH não consegue fazer nenhum tipo de construção. O perfil comportamental, plano de cargos e salários,
o onboard, o recrutamento e seleção, a liderança, o treinamento e desenvolvimento, o processo de demissão, e eu gosto muito de falar sobre a demissão humanizada, e a NR1, que são os fatores psicossociais. Então, quando a gente olha para a área de recursos humanos, a gente está falando destes pilares. Adriana, eu sou um RH que cuida um pouquinho de cada um. Ok, você é um RH que tem um DP junto. Então, você é um departamento que faz, exerce e trabalha nessas duas vertentes desta área de gestão, que eu gosto de chamar, né? Então, nós temos o DP, nós temos o RH, nós temos o DHO. Então, é importante você pensar nessa diferença para que, se for intenção da empresa em que você trabalha, fazer essa expansão do departamento, é importante você dividir para começar a organizar, até para que você encontre o perfil adequado para atuar nesse lugar, ou para que você identifique quais são realmente as suas habilidades. Se você tem um jeito mais para DP, que é algo mais burocrático, ou se você tem ali uma habilidade maior para a área de recursos humanos e DHO, que é uma área que cuida mais no desenvolvimento das pessoas, de processos e tudo mais, tá? Então, eu acho que vale a gente refletir sobre essas duas áreas, né? Essas três, na verdade, porque eu gosto muito de colocar o RH junto com o DHO, essas três áreas, nessa vertente. Eu vou falar um pouquinho sobre cada pilar que eu trouxe aqui, para a gente entender mais ou menos o porquê que, se eu quero estruturar a área de recursos humanos e DHO, é muito importante que eu pense na possibilidade de dividir o que faz o departamento pessoal e o que faz a área de RH-DHO, tá? Para vocês entenderem o tamanho que é a área de recursos humanos DHO, e compreenderem que talvez seja por isso que você, se é isso, né, que você está passando, que você parece que patina, não consegue colocar as coisas em prática. Talvez você esteja aí com uma sobrecarga, ou está tudo tão misturado que você não consegue focar ou organizar de forma clara o seu trabalho para que você tenha resultados específicos na área de recursos humanos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me para, porque eu vou seguindo aqui, tá, gente? Levante a mão ou pode aí abrir o microfone para fazer qualquer tipo de pergunta. Então, vamos começar com a cultura organizacional. Por onde eu começo quando eu falo de cultura organizacional? Primeiro, eu preciso pensar no clima da empresa. Adriana, para falar de cultura organizacional, eu preciso fazer uma pesquisa de clima? Não necessariamente. Mas quando eu penso na cultura organizacional, é importante eu compreender do que eu estou falando. Então, eu explico no curso de RH-DHO exatamente o que significa a cultura organizacional e como você vai trazer vai implantar essa cultura. Cultura, simplificando, até para a gente compreender depois, quais são os pilares da cultura organizacional? Não é valor, missão e visão. Valor, missão e visão é o apanhado disso. Então, a partir da cultura, eu consigo construir valores, missão e visão. Ou missão, visão e valores, né? Seja lá como a gente queira trazer. Mas não é na missão, visão e valores que está a cultura, tá? A missão, visão e valores é uma consequência da cultura. Adriana, então, o que é cultura, especificamente? Cultura é tudo aquilo que as pessoas veem sobre a sua empresa, então, as pessoas estão lá e elas estão olhando, estão enxergando coisas. A partir do que elas estão vendo, cultura é aquilo que elas contam, que elas comentam, que elas falam sobre aquilo que elas estão vendo. E a partir do que elas falam, é aquilo que elas acabam acreditando, ou as crenças criadas sobre a empresa. Então, é a partir do que as pessoas veem, do que as pessoas falam e do que as pessoas acreditam, que a gente consegue ter uma missão, visão e valores
bem definidos e estruturados. A partir daí, eu compreendo o clima organizacional. Então, se eu tenho essa visão, eu consigo olhar para a pesquisa de clima como um alicerce para eu analisar, avaliar e aprimorar a cultura organizacional. Então, olha a importância da gente conhecer toda a estrutura para depois aplicar uma pesquisa de clima organizacional. A gente vê muito nas empresas, às vezes, né? Eu entro lá na empresa, assumi o RH da empresa e eu quero começar já abrindo espaço de escuta para que eu consiga fazer alguma coisa pela empresa. Gente, olha, eu não vou dizer todas as vezes, mas eu posso dizer que 99% das pessoas que entram numa empresa, no departamento de RH, e começam por esse lugar, dão um tiro no pé. Porque quando a gente faz isso sem estrutura, a gente abre oportunidade para as reclamações que não necessariamente eu vou conseguir resolver. Então, nós temos que tomar muito cuidado também sobre o que eu quero para a pesquisa de clima. O que eu vou fazer a partir da pesquisa de clima? Então, que eu possa pensar nesse risco, para que eu não gere uma expectativa na empresa, cheguei agora e quero saber o que vocês pensam da empresa, como vocês se sentem aqui, para que a gente possa criar ações para que isso melhore. Cuidado. Porque para você criar ação, primeiro você precisa saber se o dono da empresa está disposto a criar qualquer ação. Se ele está disposto a atender todas as necessidades que o vai trazer para você. Então, olha a importância de você cuidar disso. Alguém levantou a mão? Boa noite, professora Adriana. E dentro dessa parte que a senhora falou de pesquisa de clima, é muito recorrente, e não é só regra de pequenas empresas e empresas familiares, mas ou talvez principalmente, que a empresa parece que cada setor é uma empresa. Na sua visão, aonde que isso, o clima conseguiria, a pesquisa de clima conseguiria mapear isso e como poder atuar para tentar equilibrar essas coisas, e o RH tem um papel, que é o papel dele, assim, na minha modesta opinião, a senhora pode ir mais além, de ser um papel neutro e equilibrar as forças e não ser o coração correndo para um lado, a cabeça correndo para o outro, que seria o equivalente a financeiro, a produção, como pôr essa, vamos falar assim, não matematicamente, mas como pôr essa equação humana num ambiente No assim. eixo, né? No eixo, né? No eixo, tá. Desculpa, eu não ouvi o seu nome. Daniel. Daniel, obrigada pela pergunta, viu? Foi muito boa. Olha que legal, né? Como é que eu faço para atuar numa empresa que cada um trabalha do seu jeito, como se estivessem mini empresas? Então, olha o que está acontecendo, Daniel. Você está me dizendo que cada líder, porque cada mini empresa tem um dono. Quem é o dono dessa mini empresa? As lideranças. Então, cada líder faz com que as pessoas vejam uma coisa, falem uma coisa e acreditem numa coisa diferente. Então, não é a pesquisa de clima que vai fazer com que esse eixo volte a ficar sustentável, é vocês compreenderem a cultura organizacional. O que é cultura? Cultura é que eu faço diariamente. Então, quando eu falo que é o que as pessoas veem, o que as pessoas falam, o que as pessoas acreditam, eu estou falando de falar a mesma língua, coerência. Então, você já está me dizendo que na empresa que você atua, ou em algumas empresas, cada departamento tem o seu jeito de falar, o seu jeito de mostrar e a sua própria crença. Então, a pesquisa de clima aqui não vai trazer nenhum benefício para você, pelo contrário. Vai fazer com que essa pessoa reclame e diga que este departamento é mais legal, ou que ele diga que o outro departamento é pior, que atrapalha o dele, e isso você não vai conseguir resolver. Como é que eu resolvo essa situação? Precisa compreender o que vocês podem fazer para que as lideranças consigam falar a mesma língua. Quem fomenta a cultura organizacional é a liderança, não é o RH. O RH é parte daquilo. Então, o RH, pensando numa pizza, ele é uma fatia da pizza, da força que tem a cultura organizacional. O resto da liderança
é a outra parte. Por quê? Porque não adianta você estruturar a cultura organizacional, montar ali missão, visão e valores. Quando chega na liderança, eles mudam por conta própria. Aqui eu decido como faz o meu departamento. Aonde você tem essa força? Ou na gestão principal, né? Seria um CEO, uma diretoria, ou no dono da empresa. Para isso, esta visão que você me trouxe precisa ser também do dono da empresa. Se esta visão não for do dono da empresa, todo o trabalho que você fizer vai ser em vão. Então, olha a importância de você conseguir compreender como eu faço para mostrar para o dono da empresa que a liderança não está sendo um filtro necessário para que a cultura organizacional passe por eles e não, né, saia dali um chá se você está coando um café. Não saia um suco se você tem ali um pó de café no coador. Então, se você tem um pó de café no coador, precisa sair dali um café bem bom, né? Café bem gostosinho. Se isso não está acontecendo, você está com problema na sua liderança. Respondi? Respondeu sim, deu para clarear bem. Ótimo. E aí, nós vamos para o segundo ponto, que é extremamente importante, que é o perfil comportamental. Percebam que tudo vai estar conectado, uma coisa vai estar conectada com a outra. Se eu vou atuar, analisar o perfil comportamental da empresa, né? O que é ideal, o que não é ideal, quais são ali as pessoas que vão ser colocadas ali nos lugares, mas eu não tenho uma cultura sólida, eu não consigo nem definir isso. Então, vamos pegar esse exemplo dessa pergunta que foi trazida aqui para a gente. Como é que eu sei o que trabalho eu preciso fazer com a minha liderança se eu não sei realmente qual é a cultura da empresa? O que será que as pessoas estão vendo que o dono da empresa gostaria que as pessoas vissem? O que elas comentam sobre a empresa que o dono da empresa gostaria que as pessoas comentassem? Qual é a crença que as pessoas têm, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também, que o dono da empresa gostaria que as pessoas tivessem? Se isso está claro, vocês conseguem começar a mover essa liderança para que vocês entendam qual é o perfil comportamental ideal para toda a área de dentro da empresa. É uma ferramenta que é utilizada para identificar as competências, os comportamentos das pessoas diante dos desafios profissionais. Então, como é que eu lido, como é que eu reajo, como é que eu me comporto diante de determinadas situações. E quando a gente fala de comportamento, a gente fala muito sobre o teste, que é muito utilizado, que é o DISC, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas o DISC, ele tem sido muito utilizado para a gente poder analisar os perfis comportamentais e fazer com que as pessoas consigam identificar ali os perfis corretos para cada local ou cada ambiente que vocês vão oferecer para aquele candidato, ou para aquela pessoa, ou para aquela liderança, ou para que todos possam se sentir produtivos e você conseguir uma proatividade dessas pessoas. E isso também vai influenciar no clima da empresa, né? Quanto mais eu conseguir acertar na escolha destas pessoas, nos lugares em que elas estão, mais produção eu tenho. E de verdade, né, gente, quando a gente fala de recursos humanos e quando a gente fala de empresa, nós precisamos compreender que a empresa saudável é uma empresa que tem dinheiro, é uma empresa que é produtiva. Então, qual é o meu papel? Meu papel é motivar e impulsionar as pessoas para que elas consigam produzir, se sentir produtivas, se sentir valorizadas e a empresa ficar saudável com toda essa consequência aí, né? Uma pessoa produtiva trabalha mais, uma empresa que tem pessoas que trabalham mais, ela ganha mais e a gente consegue distribuir de forma mais adequada esses ganhos para esses ambientes, tá? Então, é super importante a gente pensar nessa ferramenta de trabalho como uma ferramenta de auxílio para que vocês possam atuar, tanto com a liderança, quanto com o restante ali de toda o ambiente da empresa. Aí nós temos a estrutura de cargos e salários, que isso define as funções,
os requisitos que eu preciso ter para cada função, como eu vou remunerar estas pessoas para que elas estejam trabalhando e estejam encaixadas adequadamente, não só nas suas funções, como nas tarefas que elas exercem a partir dessas funções, dentro ali da empresa. E como é que eu crio essa estrutura de cargos e salários? Primeiro, eu começo a trabalhar a elaboração da tabela salarial. Eu preciso ter uma tabela salarial, e isso não está atrelado ao plano de carreira. O plano de carreira está além, isso é um dos fatores que eu preciso ter para que eu crie ali a estrutura de tabela salarial. Então, eu preciso elaborar uma tabela, elaborar as descrições de cargos e salários, a avaliação e a pontuação de cargos, a elaboração das políticas de salários e carreiras, a construção e a revisão dessas estruturas sempre que preciso for, geralmente através ali das convenções coletivas e atualizações que existam no mercado, e o levantamento de salários de referência. Então, estar fazendo essa pesquisa no mercado para ver se eu estou minimamente enquadrado dentro ali do que o mercado está pagando quando eu estou falando de funcionários que são diferenciados e proativos. Então, o ideal é que eu possa concorrer com o mercado para que eu não perca os meus talentos também. E quando a gente fala de levantamento de salários de referência, o salário, gente, quando a gente fala sobre salário, a gente não está falando só sobre o dinheiro que eu ganho no final do mês. Existem muitas coisas que podem deixar o salário um pouco mais robusto, que não necessariamente é o aumento do salário, né? Então, eu posso trabalhar com premiações relacionadas a metas, posso trabalhar com abonos, posso trabalhar com alguns benefícios que possam todos eles agregarem a esse valor final que aumenta a remuneração desse funcionário. Depois vem o onboard, que é extremamente importante, que é o processo de integração e adaptação dos novos membros da equipe. O onboard é o cartão de entrada dessas pessoas. Não adianta eu fazer um onboard gigantesco se a minha cultura não está estruturada, porque tudo que eu disser no onboard já é o primeiro passo da cultura, é aquilo que eles estão vendo. Aí eu faço o onboard, eles vão para o departamento e tudo que eles viram ali não acontece. Compreendem que eles vão falar outra coisa completamente diferente. Ali eu já criei uma crença que não é uma crença ideal para a empresa. Então, olha a importância de eu criar um onboard estratégico. O que é um onboard estratégico? É um onboard que combine com a empresa, porque eles precisam continuar vendo o que eu faço, o que eu mostro, para que eles digam, nossa, aqui é assim mesmo, e para que eles acreditem na empresa, tá? Então, o onboard vai desde o primeiro dia. Aqui eu vou trazer cartilha do colaborador, que a gente vê em sala de aula, que é muito legal a gente criar, e o porquê que a gente cria essa cartilha, em que momento a gente entrega isso. O kit de boas-vindas, que não necessariamente eu preciso de um kit que onere valor, então eu posso criar a possibilidade de ter kits de boas-vindas que não tenham ali nenhum valor que possa ser prejudicial para a empresa. Preciso trazer a cultura organizacional no onboard, preciso falar sobre departamentos e os responsáveis de cada um, para que eu mostre para essas pessoas, minimamente, o que existe dentro da empresa. O onboard não é sobre dar um documento para assinar, o onboard é mostrar para a pessoa aonde ele está trabalhando, e tem muitos funcionários que às vezes não sabem que na empresa existe um financeiro, que na empresa existe uma área de marketing, que na empresa existe um fiscal, departamento fiscal. Um onboard eu preciso saber, né? Como é que ele está dentro da empresa, não sabe o que acontece dentro da empresa? Eu preciso falar isso no onboard. Dinâmicas corporativas, não é dinâmica em grupo, dinâmicas corporativas é como as pessoas se movimentam no dia a dia, tem processos específicos, tem um sistema específico, tem um lugar específico, um jeito específico da empresa, né? Como é que eu faço? Eu entro, bato cartão, eu ponho uniforme, eu não ponho? Então, como que são essas dinâmicas? Tem refeitório? Não tem? Tudo isso faz parte da dinâmica corporativa. E os ambientes, né? Importante que ele possa fazer um tour pela empresa, para conhecer todos os ambientes da empresa, para ele poder se sentir ali recebido, acolhido e pertencente. Como é que eu entro numa casa a primeira vez ao qual eu vou morar e não conheço nenhum cômodo?
não sei o que tem na casa. Essa pessoa que está entrando na sua empresa, ela está entrando para ficar ali, né? Ela faz uma morada profissional nessa empresa. E você não apresenta esse lugar para ela? Acho que vale pensar melhor no onboard e o onboard ideal. E as equipes, né? Qual vai ser a equipe responsável por fazer todo esse trabalho, por dar todo esse apoio para esse colaborador? Como é que você estrutura esse onboard com todos esses itens? Depois vem a área de recrutamento e seleção, que é uma área importante, que ela atrai, escolhe e contrata a pessoa certa para a vaga de emprego. E olha que interessante, contrata a pessoa certa. E aí não adianta eu contratar a pessoa certa se eu coloco ela no lugar errado. E quando eu estou falando de lugar errado, não é só no cargo que eu coloco ela, é muito na cultura. Então, eu trago uma pessoa, ela é extremamente eficiente, entrego ela para um departamento aonde eu não tenho uma liderança preparada para lidar com a potência de um candidato. Então, ele não abre espaço para esse profissional sai, e aí, lá na minha porta, olha, não sei o que está acontecendo, mas os candidatos que você me manda, a gente contrata, mas eles não ficam. A responsabilidade é sempre do RH. E é mesmo. É sempre do RH mesmo. Se você não está observando o que está acontecendo com aquele candidato que não está ficando na empresa, seja ele porque você precisa melhorar o seu processo de recrutamento e seleção, ou seja ele porque você percebe que a empresa não tem estrutura para ficar com esse candidato. Quem tem que tomar alguma ação é o RH. Então, o que a gente precisa? Um treinamento para a liderança? O que a gente precisa desenvolver e melhorar o nosso processo de recrutamento e seleção para que eu consiga encontrar o candidato certo? Então, sempre tem um lugar que eu preciso melhorar e eu preciso estar de olho nisso. Assumir a responsabilidade é muito mais fácil do que terceirizar. Quando eu digo que o problema é do outro, não tem solução para mim. Quando eu digo que o problema é meu, eu descubro o que eu faço com aquilo para resolver. Então, o recrutamento e seleção ele é feito da definição da vaga com a liderança. Então, você começa nesse lugar, você busca o perfil, você faz a entrevista filtro, você passa esse candidato para ser entrevistado com essa liderança, porque quem escolhe o candidato não é o RH. O RH oferece as melhores opções e quem escolhe o candidato é o líder. Então, é importante que esse líder esteja envolvido nesse processo, ele é a palavra final. Precisa existir ali testes técnicos para que vocês possam eliminar esse candidato, tecnicamente, se ele não estiver adequado. Testes comportamentais, que quem não tem pode pensar na possibilidade, porque ele também ajuda muito, mas a importância de eu saber para que eu quero um teste comportamental e o que eu vou fazer com esse teste comportamental. E os ambientes e os departamentos. Se eu RH não conheço o estilo daquele líder, não conheço o modelo comportamental daquele departamento, eu acabo também criando mais dificuldade daquele colaborador se adaptar. Então, é importante que eu conheça aquele líder, que eu, de vez em quando, visite aquele departamento, conheça um pouco do dia a dia, né? E eu vou trazer coisas bobas que parecem bobas, mas não são. Que isso não está sobre a cultura. Essa é uma particularidade que, geralmente, não afeta muitos colaboradores, tá? Então, eu tenho lá um departamento onde o líder é extremamente comunicativo. Então, você vai ver pessoas se comunicando mais, você vai ver pessoas trocando mais ideias. Eu tenho um outro departamento que o líder é mais introspectivo. Tá errado? Não. Mas você percebe que é um departamento mais silencioso, que as pessoas trabalham de forma mais individual. Olha a importância de você combinar isso também. Então, acho que vale pensar nessa necessidade e o quanto é positivo que você conheça o departamento em que você vai oferecer ou vai atuar no processo de recrutamento e seleção. A liderança, que é extremamente importante e que no processo de área de recursos humanos estratégicos e DHO estratégico, é importante que você saiba lidar com a liderança, que você consiga ter ferramentas o suficiente para trazer a liderança para perto, porque sem a liderança você não atua em nada na empresa. Um RH que não tem a liderança como ponte de apoio não consegue explorar todos os benefícios do RH ou não consegue expandir para os projetos, tá? Então, a gente precisa
100% das lideranças, porque o seu trabalho vai até o ponto em que o projeto é aprovado e ele sai da sua responsabilidade e o líder precisa fomentar dentro do seu próprio departamento. Por mais que você vá lá no departamento daquele líder e faça alguma implantação de algum projeto, se esse projeto vai se sustentar, não é você, porque você não é líder daquela equipe, você não vai ficar indo todos os dias lá. Então, quem tem que sustentar o projeto novo é o líder. Então, olha a importância de você ter esse líder perto. Esse líder que compreende a sua atuação, que tem você como uma ponte de apoio. Porque liderança é a arte de comandar pessoas. Então, ele comanda a equipe dele. Por mais que você queira influenciar essas pessoas, não pense que você vai influenciar. Esse é um outro, mas a equipe como um todo não. Atrai seguidores, influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. E de forma negativa também. Então, se você tem um líder que rema contra a maré, com certeza vai ficar muito mais difícil para você implantar qualquer coisa. O líder é responsável pela produtividade dos colaboradores, pelo envolvimento da equipe em todas as atuações ou os projetos e apoio que você precisa ter. A liderança é responsável pela carreira dos funcionários. Adriana, não é o RH? Não, é o líder. O RH, ele é a ponte de apoio para que o líder se responsabilize por essa carreira. Então, se hoje você está fazendo isso, você está sobrecarregado, ou está, talvez, patinando nesse processo, porque as coisas não estão andando, porque você sai do lugar de apoio e se responsabiliza por alguém que está sendo liberado por outra pessoa. Será que a carreira vai adiantar? Vai evoluir? Não vai evoluir. A cultura organizacional, na prática, é responsabilidade da liderança e não sua. A comunicação, então, precisa de uma comunicação congruente. Se isso não está acontecendo, você precisa trazer a liderança para essa conscientização. Os objetivos precisam estar claros, e quem tem essa informação, ou quem tem essa responsabilidade é a liderança. A distribuição correta de tarefas também é responsabilidade da liderança. Então, olha como a liderança, ela tem muita influência em relação ao resultado da empresa. Então, pense nessa necessidade, tá? De que forma o RH consegue oferecer todos estes suportes? Traçando junto com a liderança os objetivos claros. Então, seja esse apoio que a liderança precisa para que os objetivos fiquem cada vez mais claros. Treinar a liderança para lidar com a equipe de alta performance. E quando eu falo treinar, gente, não necessariamente é a pessoa RH que precisa oferecer esse treinamento, mas a pessoa RH precisa compreender a necessidade desse treinamento. E como a gente compreende? Isso é importante você refletir. Apoiar no desenvolvimento da equipe. Então, a liderança precisa ver você como um apoio para que essa equipe seja desenvolvida. Praticar a cultura organizacional. E a comunicação congruente. Então, você precisa conversar com a liderança de forma clara e mostrar para a liderança a importância de todos falarem a mesma língua. Então, aquilo que você fala precisa ser dito por todos, a liderança do mesmo jeito. Não é no meu departamento, pode vir trabalhar de chinelo. No departamento do outro, só pode de sapato de salto. Isso cria um problema. Não é, isso não é problema, Adriana. É problema sim. Esse simples é um problema. Aquele sim, tem um líder mais falante e um líder mais quietinho, não é um problema. Dá para adaptar. Mas o fato de que no meu departamento pode vir de bermuda e no outro departamento só pode vir de calça, isso é cultura. E se isso não está organizado, a cultura está realmente, cada um está com uma mini empresa dentro da empresa. Alguém levantou a mão? Professor Adriano, aí dentro dessa, Daniel, dentro dessa questão da liderança, e agora há pouco a senhora passou ali pelo desenho de cargo. Uhum. De forma geral, eu sei que cada empresa tem a sua cultura, e isso também influencia um pouco no desenho de cargo. Até onde seria escopo de uma pessoa que tem a posição de assistente administrativo, ou assistente de RH, ou assistente financeiro, um analista, tendo aquela variação, 1, 2, 3, ou
júnior, pleno e sênior, Uhum. e qual seria, de forma geral, a limitação do escopo de cada cargo. E assim, o Tá. assistente, de forma geral, vai até aqui, o analista vai até aqui, o supervisor, por exemplo, vai até aqui, o coordenador vai daqui para frente. Uhum. Quando você pensa nessa estrutura, é importante você pensar primeiro no modelo interno da empresa, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais os cargos que eles têm maior responsabilidade e os cargos que têm menos responsabilidade? Vou trazer um exemplo. O júnior, por exemplo, responsabilidade zero. A gente está falando de um júnior ou de um auxiliar que ele precisa ser acompanhado 100%. Quando a gente vem para o pleno ele já assume um pouco mais de responsabilidade com supervisão ou de um sênior ou de uma liderança, de uma gestão. Quando a gente vem para o sênior, ele assume responsabilidade quase que 90% de projetos ou de pessoas, onde ele consegue tomar algumas decisões que podem estar distribuídas para ele diante ou da experiência que ele tem, ou da responsabilidade que vocês conseguem entregar na mão dele, sabendo que precisa de uma gestão, que aí ela pode ser feita por uma liderança, por uma supervisão, por uma coordenação, ou por uma gerência, uma diretoria. Não tem especificamente um modelo que precisa ser ali completamente estratégico. Vai depender do tamanho da empresa. Tem empresa que eu não consigo ter ali um cargo de júnior, um cargo de pleno, um cargo de sênior. Eu tenho que ter um pleno, por exemplo, que faz um pouco do papel de sênior, porque a empresa é tão pequena que eu não tenho condição de ter só gestores. A pessoa precisa colocar um pouco a mão na massa. Então, o cargo ideal para transitar entre júnior e sênior é o pleno. Então, o pleno, ele te traz essa possibilidade maior. Então, não tem, assim, uma regra específica. O que tem é qual é o modelo adequado para a empresa em que você trabalha, diante das demandas, do tamanho e do que a empresa tem condição de organizar, né? De estrutura que a empresa tem condição de montar ali, diante até do tamanho que ela é, né? Às vezes, pequenas empresas não conseguem expandir muito para esses lugares me ajuda, gente. Hierárquico. Hierárquico. E vamos falar assim, num cenário, apesar de ter toda essa particularidade, quando, por certa ocasião, a empresa é pequena e está sem o RH e a pessoa lá do financeiro Uhum, está acumulando o uhum, RH, o justo, se essa pessoa, vamos chamar assim, o justo, entre aspas, né, porque seria muito fechado falar assim, justo. Não uhum. seria essa pessoa acumulando as duas coisas, né? Que tem uma demanda grande cada vez mais do RH. E o financeiro também tem as dela. Sim. Ser concedido a essa pessoa o posicionamento de analista, uma vez que está atuando nas duas frentes, RH e financeiro? Isso vai depender do modelo da empresa, né? Se você me perguntar, Adriano, o que é correto? Eu vou dizer para você que, teoricamente, o correto é uma pessoa cuide do financeiro, uma pessoa cuide do RH. Aí, se você me perguntar, o que é correto na minha empresa? Tem 10 funcionários. Eu vou dizer que você faça de tudo um pouco. Porque vai depender muito do tamanho da empresa, porque quando a gente fala de acúmulo de função, a gente precisa pensar no tamanho da empresa. Porque acúmulo de função é a partir do momento em que você faz aquilo além do que você foi contratado. Ai, Adriana, eu fui contratado como assistente financeiro e faço o papel de DP. Muitas empresas fazem isso. Muitas empresas fazem isso. Por quê? Porque o tamanho da empresa não comporta um assistente financeiro ou um analista financeiro para que este analista possa exercer a função de DP. Ele não comporta. Então, se ele não comporta, ele vai sentar com você e vai dizer, olha, o que eu tenho para você é esse cargo nessas funções aqui, com essas atividades.
Faz sentido para você? Você aceita? Aceito, obrigado. Ai, agora está piorando, eu estou ficando muito sobrecarregado. Primeiro ponto, sentar com o dono da empresa ou com o seu gestor, olha, eu estou sobrecarregado, será que a gente pode pensar na possibilidade de reorganizar aqui a minha função? Se ele disser, não temos condições, aí você precisa decidir se isso é ideal para você. Porque quem é dono da nossa avaliação somos nós, né? Eu não estou aqui aconselhando ninguém a pedir demissão, mas tem coisas que não dependem da minha opinião, né? Porque aqui eu estou te dando uma opinião, porque eu estou te dizendo o que seria adequado, mas estou te dizendo que seria adequado diante do tamanho da empresa que a gente tem que avaliar. Então, eu não consigo te falar o que é adequado se eu não souber o que realmente está acontecendo por trás. Não sei se eu te respondi, Daniel. Não respondeu, é que eu falo assim, no momento estava se mantendo da empresa, em 30 pessoas, mantendo 10. Então a senhora acaba, sem querer, querendo, chegando no número 10, correto até. E ainda assim, com o volume de funções, tinha uma analista de RH, ela saiu, pediu o desligamento, eu voltei de férias e fui reconduzido para o financeiro. Eu tinha uma liderança muito de uma funcionária muito no autocrático e era um pouco assim complexo para mim, minha avaliação. E após a saída dela, ainda de forma assim inicialmente parcial, foi adicionado as demandas que tinha uma pessoa full time para fazer essas demandas de RH, um pouco ainda de SST, que nós sabemos que cada vez mais está virando uma coisa complexa, e principalmente com a NR1 que está chegando aí. Sim. Mas olha, né, Então, para você ver, eu já trabalhei numa empresa onde eu entrei, a empresa estava com 100 funcionários. Até o dia que eu entrei como assistente de RH, quem cuidava de tudo, RH, EDP e financeiro, era uma pessoa assistente. E até então, eu entrei e já tinha 100 funcionários. Então, vai depender muito, né? Aí, como você disse, você acabou dizendo que o ideal seria 10. O que eu estou dizendo é, eu dei uma sugestão, mas eu já vivi experiências onde um financeiro cuidava de 100 pessoas, RH, DP e financeiro. E aí, né, depois desse período que, de alguma forma, não sei como, porque antes eu não estava lá, alguém, não sei se foi o próprio financeiro, que compreendeu ou conseguiu convencer o dono da empresa de que estava uma sobrecarga, não sei se foi isso. Eu entrei como assistente. Então, eu cuidava como assistente de RH e DP de 100 pessoas, sozinha. Então, será que é correto? Eu aceitei. Esse é o ponto importante, gente, para se pensar, tá? Temos que tomar bastante cuidado com isso, para a gente não se desmotivar com uma coisa que talvez a gente ache que é responsabilidade do outro. É nossa responsabilidade aquilo que a gente entende que é justo, né? Se eu estou me sentindo injustiçado, o que eu vou fazer com isso? Para a empresa, talvez ela compreenda e enxergue você como alguém eficiente. Será que a empresa está vendo você como eficiente? Ah, não, Adriana, a empresa está me sobrecarregando, a empresa é bem folgada. Então, cabe a você sentar e compreender isso. Porque talvez você pode estar tendo uma visão da empresa e a empresa pode estar tendo outra de você. Você está tendo uma visão negativa e a empresa pode estar tendo uma visão positiva. Eu estou entregando isso para ele porque ele é muito eficiente. Fica aí uma observação, né? Que daí é a forma de pensar. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de olhares individuais. Eu sinto uma coisa diante do que o outro está oferecendo para mim. Então, não tem uma regra para o que eu sinto e uma regra para o que o outro está fazendo para mim. O que tem a gente precisa entender. Então, precisamos sentar e colocar para a empresa o que eu estou sentindo, o que eu estou, como eu estou me sentindo, para ver se a empresa realmente está enxergando o mesmo que eu. Porque, provavelmente, nesse caso, o financeiro chegou no limite, sentou no dono da empresa e falou, olha, para mim deu. Eu estou com medo aqui de cometer erros, estou me sentindo sobrecarregado, você pode trazer alguém de RH? Aí foi quando a empresa me contratou. Então, talvez essa solução possa estar
aí na possibilidade de acontecer, só precisa fazer um pequeno movimento, tá? Espero que eu tenha. Não, tudo bem, Nós temos uma pergunta compreendi. aqui, a Jéssica levantou a mão. Pode falar. Oi, Adriana, tudo bem? Oi. A minha pergunta é mais voltada mesmo para liderança, bem parecida com outro colega. Eu sou financeiro, RH, administrativo, eu sou tudo dentro da organização. E dentro dessas atribuições eu tenho um cargo estratégico, não apenas operacional. Eu me apoio bastante em prestadores. Então, por exemplo, a partir de SST, eu me apoio na Clínica de Segurança do Trabalho, e assim eu vou fechando parcerias e tirando um pouco da responsabilidade técnica das minhas costas, e delegando a quem tem, de fato, perícia para isso. Mas o meu problema vem sendo com essa questão de você ser uma mãe e estar sempre resolvendo tudo para todo mundo, e de repente as pessoas confundirem um pouco o papel do RH estratégico com o dever da liderança, de fato. E o que é o problema mesmo, assim? Por exemplo, tem assuntos relacionados a políticas e valores que eles são bem estruturados na organização, bem estruturados mesmo. Tem hub, onde você se atualiza, onde tem o CEO explicando o porquê dos valores, o porquê da política, e as políticas disponíveis em tempo real. Mas a liderança não lê, não se não entende o papel deles e acredita que tudo é papel do RH. Eu estou tendo um problema na minha equipe, a minha equipe não está se desenvolvendo, aí tu roda lá um relatório de clima, tu vê que a equipe fala, pô, para mim eu estou perdido, eu não sei o que é de fato o meu cargo e minha função. Ou muitas vezes você vê o líder, precisa criar um protocolo sobre X assunto, mas existe na política o protocolo sobre o X assunto. Eu percebo que eles não se interam, estão muito mais preocupados com as entregáveis do que com a cultura organizacional em si. E o que você acha que precisa para mudar isso? Era isso que eu ia buscar contigo agora. De repente, uma postura mais... como é que eu posso te dizer? Ter uma postura mais enérgica frente a não dar todas as respostas, mas incentivar a buscar? Ou você acha que, de fato, treinamentos seriam o efetivo para isso? Eu acredito que um pouco dos dois. A partir do momento em que eu faço aquilo que é responsabilidade do outro, de verdade, se fosse eu na empresa, e você me dissesse que você é uma mãezona e faz tudo para mim, a pergunta que eu faço para você é, você acha que eu faria? De verdade. Somos nós que criamos o ambiente à nossa volta. Então, se tem você que faz, para que a liderança vai fazer? Ponto 1. Se você faz porque a liderança não tem preparação, competência, né? Como eu não consigo te dizer qual é o motivo, mas tem alguma coisa que faz com que a liderança não exerça a função dela. O que está faltando? Treinamento. Qual treinamento? Eu acho que de estrutura organizacional é a primeira coisa, sabe, Adriana, deles entenderem o papel da liderança de fato. Isso. Porque o que eu vejo ali dentro da minha equipe? Que eles são muito mais ligados ao projeto, às entregáveis, do que entender o cliente principal, que é aquele que paga o seu salário. E aí o que acontece? As coisas não destravam, os processos não destravam, eles ficam presos a isso, e eles culpam o RH, o administrativo ou o financeiro pelas coisas não estarem acontecendo. Mas eles estão jogando em cima da parte administrativa um ônus que é deles, e muitas vezes eu acredito que é de verdade mesmo, sem entender que o ônus é deles, sem entender que a obrigação é deles, sabe? Não é na maldade mesmo. Isso, perfeito. Então, cabe ao RH identificar essa dor e trazer propostas para a empresa que consigam fazer com que eles, né, aprendam. Enxerguem. Exatamente. E você acha que é mais fácil um profissional externo trazer isso do que... Porque eu já convoquei para vários treinamentos. Tem que ser um profissional externo nesse lugar. Sabe por quê, gente? Deixa eu explicar uma coisa que talvez isso seja uma grande questão nos RHs. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Liderança não é funcionário nosso. Nós somos pares das lideranças.
E não adianta eu querer levar uma ideia, não adianta eu querer levar um projeto para esta liderança, que ele vai olhar para minha cara e vai falar, quem você está pensando que você é? Está pensando que agora é você que decide o que eu vou fazer? Você que diz se eu sou bom ou sou ruim? Você que diz... Não, se a gente está nesse papel, a gente está patinando, a gente está afastando a liderança da gente. O que a gente precisa é que a liderança queira o nosso trabalho. Olha que inverso. Olha aqui que eu quero trazer essa reflexão. O RH é uma ponte de apoio. Não é quem toma a decisão. Não é quem decide se a liderança é boa ou ruim. O RH diz o seguinte, olha, eu percebo que a liderança está patinando. O que vocês acreditam que eu posso ajudar vocês para que vocês consigam ter uma equipe que produza? Aí eles, poxa, um treinamento, legal, então eu vou buscar um treinamento para que vocês possam ter ferramentas o suficiente para fazer a equipe produzir. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Agora me falem, a liderança não vai receber isso de forma positiva? Agora eu vou lá e digo, então, gente, vocês ficam culpando o RH das responsabilidades que são de vocês não assumem responsabilidade. Não estou dizendo que vocês estão fazendo isso não, tá, gente? Mas às vezes a gente não consegue enxergar desse outro inverso. E eu preciso de um treinamento para essas lideranças. Mas espera aí, você é igual, você é o mesmo, você é a mesma pessoa. Você está junto com eles, você também é líder ou é assistente. Eles estão num cargo que ou é o mesmo que o seu, ou pior, se você for um analista, um assistente, você está lidando com um líder, ele está acima de você. Aí você vai bater no departamento dele para dizer o que está certo, o que está errado, ele não vai receber, gente. Eu estou falando sobre conquistar a confiança. Se você não conquistar a confiança da liderança, você não consegue fazer com que a liderança assuma essas responsabilidades que eu trouxe para vocês aqui. Então, é preciso, talvez, primeiro que o RH entenda qual é o papel dele, para depois ele conseguir levar para a liderança de forma clara qual é o papel da liderança. Porque a gente tem essa tendência a mostrar isso, né? A gente enxerga para fora, a gente não enxerga para dentro. Porque a gente não muda ninguém. A gente muda o que você mesmo trouxe, Adriana, eu sou uma mãezona. Será que eu estou errada? Não, você está super certa. A pergunta para você é, está sendo produtivo? Não está sendo produtivo. Existe uma outra forma de você fazer? É sempre nesse lugar. Ninguém erra. Ninguém erra. Zero. Nem de propósito, Adriana? Nem de propósito. O que eu preciso pensar não é sobre o que está certo e o que está errado. O que eu preciso pensar é, está dando algum resultado? Não está dando. O que será que existe de opções de caminho que você, RH, pode oferecer, que os líderes vão olhar e falar, olha, você acredita que eu não tinha nem percebido que tinha essa possibilidade? Nossa, vamos experimentar aqui? Nossa, claro, estou aqui para te ajudar. O que você precisar pode contar comigo. Se a liderança não vê você como um ponto de apoio, você não consegue vender nenhuma ideia para ela. Tá? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, Adriana. Eu vejo que santo de casa também não faz milagre. Muitas vezes eu preciso ouvir de uma outra pessoa aquilo que outro está dizendo sempre, não como uma forma crítica, mas uma forma produtiva. Uma das coisas que eu mais escuto da minha liderança, né, da liderança em geral, que trabalha comigo, é que eles percebem que ultimamente eu não, por acúmulo de função mesmo, eu não consigo ser tão estratégica, eu venho sendo muito reativa, então agindo mais sobre demandas, né, do que ali no ponto de mapear a atenção e chegar e resolver ela. E tendo em vista isso, eu acho que eles não se sentem à vontade de trazer mais demandas. E isso gera outras demandas. E a gente não consegue resolver. A gente fica só resolvendo o problema no final de tudo. Então, de repente, mapear, entender de fato qual é o papel de cada um. Mas não é o papel na sua matriz raça. É o seu papel como líder, o seu papel como liderado, dentro da organização mesmo, entender o que é uma organização, o que é uma cultura, o que são os valores, antes de você ler a cultura, ler os valores. Isso eu acho que vai fazer todo
Depois, então, eu converso melhor com vocês para, de repente, ver esse treinamento para minha equipe, porque isso vai fazer muita diferença. Sim. E pensar o seguinte, né? O que todo mundo ganha se a gente fizer isso? É sobre o que todo mundo ganha. Quais são as vantagens para todos? Porque se ele não enxergar uma vantagem que ele consiga receber ali, né? Algo que faça, que volte positivamente para ele, para que ele vai fazer? Então, a gente precisa muito responder essa pergunta. O que eu vou fazer e para que eu vou fazer isso? O que realmente eu quero com isso? Então, isso é importante você pensar, né? Então, juntar forças é muito mais fácil do que falar, você precisa melhorar para que isso aconteça. Acho que vale esse pensamento. O que nós podemos melhorar juntos para que isso aconteça? Sempre juntos. RH é quem une forças. Se eu sou um RH que digo, você precisa resolver este problema, eu não sou um RH que une forças. Eu sou um RH que aponta o dedo, eu sou um RH que está aqui para dizer o que está certo, o que está errado, e eu não estou junto. O RH está junto. O RH é a base, é a base. Não está na frente, correndo, e me sigam, que eu sei o que precisa ser feito. Não. O RH é a base. Ó, pode pisar aqui, que aqui está estruturado. Vem aqui pegar aqui o que você precisa, que aqui tem tudo o que você precisa. Será que eles têm a confiança ideal no RH? E quando eu falo de confiança, não é confiança na pessoa, é confiança de que qualquer problema que eles tenham, eles vão bater na porta do RH e falar, estou com um problema aqui. Você tem uma sugestão? Tem uma possível solução? E o RH tem esse lugar. O RH é o lugar de solução. Então, se eu não consigo ver solução hoje, é porque talvez eu esteja sozinho. E sozinho eu não vou conseguir mesmo. Eu só vou conseguir enxergar a solução quando eu conseguir trazer a liderança para mim. Então, isso é importante para a gente pensar, tá? Nós temos uma aula no curso de RH só sobre isso. Como eu conquisto as lideranças para perto, meu Deus, como eu mostro que eu sou útil para eles. E aí une força e é muito legal. Gente, eu estou falando, não é teoria, é sobre conseguir fazer isso dentro de uma empresa. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Aí tem a parte de treinamento e desenvolvimento. Me parem aqui, tá, gente? Se precisar acrescentar. Obrigada, viu, pela colaboração de vocês, está sendo muito legal. Treinamento e desenvolvimento, etapas do processo de treinamento são identificação da necessidade, e aqui traz até um pouco dessa sua dúvida, né, dessa sua pergunta, para que eu preciso treinar os meus líderes? O que eu quero, ou o que a empresa precisa que esteja acontecendo depois que esse treinamento acabar? Como é que a gente vai fazer para entender ou enxergar de que esse treinamento foi produtivo? O que vai estar acontecendo a curto, médio e longo prazo? Se eu não respondo todas essas perguntas, não contrate treinamento nenhum. Não contrate treinamento nenhum. Pesquisar os tipos de treinamentos existentes. Então, já sei, respondi todas essas questões. Então, eu vou pesquisar os locais que tenham ali treinamentos adequados. Planejo o treinamento para que ele seja efetivo, para que ele consiga realmente trazer o resultado esperado. Execução, como esse treinamento vai acontecer, monitoramento e avaliação, porque eu preciso monitorar o pós-treinamento, eu preciso que esse treinamento seja avaliado para saber se eu trouxe a empresa adequada, se esse treinamento foi um treinamento interno, ele está sendo proativo, produtivo, está tendo resultado, senão não adianta trazer treinamento. Saúde mental, eu preciso pensar no autoconhecimento das pessoas, porque quando eu me conheço, eu consigo lidar comigo, e quando eu consigo lidar comigo, fica muito mais fácil lidar com o outro. Tempo de qualidade, lazer versus trabalho, atividade física, dormir bem, acolher-se, cuidado com rede social, que a gente chama de falso selfie. Hoje eu trabalho isso internamente, hoje eu estimulo que esses colaboradores, eles olhem para si, eles assumam a responsabilidade da sua própria saúde mental, porque todo o trabalho que a empresa faz, gente, consegue atingir só 50% da responsabilidade sobre a saúde mental das pessoas. O outro 50% é responsabilidade do próprio funcionário. Como é que eu mostro isso para eles? Como é que eu faço com que eles compreendam isso? Como é que eles
que eles movimentam isso, como é que eles assumem a parte que é responsabilidade deles. E o alimentar-se bem. Existe um grupo de coisas que a gente precisa juntar, aí para vocês verem como o movimento é sempre junto. Sempre eu dependo do outro, tá? É a melhor empresa do mundo. Se eu tiver um funcionário maçã podre, não adianta ser a melhor empresa do mundo, ele não vai produzir. Não é sobre ser a melhor empresa do mundo. Não é sobre oferecer as melhores estruturas. É sobre conseguir conscientizar as pessoas da sua própria responsabilidade. Conseguir incentivar, conseguir engajar as pessoas para que elas compreendam qual é a responsabilidade delas. Se eu não consigo fazer isso, está faltando conhecimento no RH. Está faltando estratégia nesse RH. Por quê? Porque senão eu trago coisas e não tenho resultado. Trago coisas e não tenho resultado. Implanto coisas e não tenho resultado. Por quê? Porque eu não olho para isso de verdade. A NR1, que está aí, né, gente? Nesse lugar do psicossocial. Então, um conjunto de fatores ligados à organização, às relações e ao ambiente laboral que impactam o bem-estar, a motivação e a saúde dos trabalhadores. E o que está relacionado ao psicossocial, que é responsabilidade do RH. RH, DHO, não é do técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho faz outro trabalho. O RH cuida da NR1 nesses quesitos. Liderança motivadora, comunicação não violenta, clima organizacional positivo, transparência, profissionalismo, igualdade, pertencimento. Será que eu, como RH, estou conseguindo colocar tudo isso na minha estrutura? Na estrutura que eu tenho para oferecer para a empresa? Se eu estou conseguindo, ok, eu estou dentro da minha responsabilidade como RH da NR1. Aí tem a parte do técnico de segurança do trabalho, que ele tem que complementar, ou você complementar o trabalho dele. Nós estamos falando de bem-estar. Bem-estar é responsabilidade do RH. Desenvolvimento profissional. O funcionário que vai, né, como as dores que vocês estão trazendo aqui, gente. Vocês estão me trazendo dores que vocês estão passando. Agora, se vocês estão passando essas dores, como é que vocês vão fazer para virar esse jogo e não deixar com que as outras pessoas passem as mesmas dores que você? Estou sobrecarregado, estou executando um trabalho que está fora da minha função, não tenho ninguém que colabora comigo, quem precisa fazer a parte dele não faz. Imagina a empresa inteira sentindo isso que você está sentindo. Se você é a pessoa que não pode deixar isso acontecer, então é melhor a gente olhar agora, urgente, para o RH primeiro. Cuida do RH, fortalece esse RH, fortalece essas pessoas, aí a gente consegue fazer um trabalho a partir daí, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de recursos humanos, a gente fala de expansão, de assumir responsabilidade, e não é só o RH, tudo. A gente fala de confiança, a gente, no que a gente faz, na gente mesmo, e aí os outros também conseguem confiar na gente. A gente fala de gerenciamento das nossas próprias necessidades, para que a gente tenha estrutura para gerenciar a necessidade do outro, que nós possamos ser esse protagonismo, que as pessoas possam enxergar a gente como alguém importante no departamento. Porque a partir daí, eu vou conseguir orientar o suficiente para construir um RH com toda esta estrutura. Porque esta estrutura é importante para que eu consiga ser um RH estratégico. E é isso que eu tinha para trazer para vocês